Podemos tomar assento em nossos lugares e convidamos o senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, professor Dr. Augusto César Zeferino, para proceder à instalação dos trabalhos. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que é a Casa da Memória Catarinense. Inicialmente, quero dar as boas-vindas, em especial às autoridades aqui já nominadas pelo protocolo, que compõem a mesa, e a todas as autoridades do outro lado da mesa, mas todos comungados pelo mesmo objetivo, e dizer da satisfação de recebê-los, então, e de dizer que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina é a instituição acadêmica, cultural e científica mais antiga do Estado, fundada em 1890. Fundado em 1896 por José Arthur Boatê, das terras das planícies do Rio Tijucas, e que tem muito a ver com o que hoje vivenciamos aqui. Ele também foi o construtor desta casa, e o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina tem participado ativamente da construção dessa história, como instituição inicialmente assessora do governo do Estado, quando inclusive da questão dos limites. José Arthur Boatê esteve em Lisboa, por solicitação do governo do Estado, amealhando documentos, sistematizando-os e colocando-os à disposição da defesa do Estado. Quando nós saímos vencedores por 3 vezes, e por isso hoje temos essa conformação físico-espacial. O Instituto, que carrega também as mesmas cores que o movimento carrega, então tem a ver também, e tem a obrigação de contribuir para a construção desta história. Tá? E dentre os seus feitos maiores, então, como eu disse, está a questão da participação na questão dos limites, mas também com o Congresso de 1948, com a questão açoriana, quando o Instituto realmente contribuiu com mais de 100 de trabalhos, a maior parte deles já publicada, e que transformou a questão açoriana de um padrão negativo para um padrão positivo, e que hoje incentiva movimentos extraordinários para o avanço da construção desta sociedade, deste convívio. É um Estado que nós sabemos da sua múltipla etnicidade, não é? E os italianos certamente fizeram e muito pela história deste Estado, e merecem todo o nosso apoio. Quem de nós não conhece ou não tem um parente, de alguma forma, com raízes na Itália? Tá? Assim, nós vamos formando a nossa sociedade, e o Instituto está comprometido com a causa, e daqui para frente nós vamos trabalhar com mais afinco, conjuntamente. Não é? E quero dizer ao Paulo, que é o agente maior desta ligação com o Instituto, que conte conosco para que possamos, então, trabalhar e termos uma historiografia catarinense de maior porte. E torcemos para que esse entrave legal possa ser removido e que uma nova lei possa finalmente reconhecer que Santa Catarina é, sem dúvida, em especial a colônia Nova Itália, o berço dos italianos no Brasil. Passo a palavra ao protocolo. Nossos cumprimentos ao emérito presidente desta Casa de Memória. Coube-me, na reunião realizada no gabinete de Altair Silva, o filho do Miro da Fita, 6 minutos para contextualização histórica. No ano da graça do Senhor de 1976, em terras adquiridas pelo meu finado pai Vendelino Fernando Contes, residi
em propriedades antes pertencentes a Henrique Massaneiro e também em propriedades de Joana Pera. Como o Sardo bem sabe, o Sartori também, eram lá famílias tradicionais da colônia Nova Itália. E isso veio sempre amalgamando com o gosto pela história, o respeito pelos que nos antecederam nesta jornada. E, portanto, quando em 2015 nós lançamos o ciclo temático de conferências magnas visando a celebração, senador Dalírio, do bicentenário da independência do Brasil, 7 anos, 7 conferências magnas, nós relacionamos a cada tema um aspecto histórico, pontual e material. E o nosso primeiro conferencista, o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né, doutor Calado? Ele, a nosso convite, e antes do eminente corregedor-geral do Ministério Público e também o presidente do Círculo Monárquico, Nossa Senhora do Desterro, esteve, antes de chegar a Brusque, lá. Até me lembro, foi um momento muito especial, José Sardo, nosso Saulo, era uma aeronave de fabricação francesa, 7 membros, né, dessa comitiva. Isso tudo foi a gentileza de alguns amigos comuns. E percebemos a importância de uma organização, e o seu Sardo, há décadas, o nosso memorialista, vinha com muito zelo, guardando, cuidando e perenizando documentos e também a história oral junto com outras pessoas daquela comunidade. Bem, foram realizados esses eventos, fundada a Associação dos Amigos e Descendentes do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil, e nós passamos, prefeito Daniel, ao planejamento estratégico, tático e operacional para chegarmos em 2036 no bicentenário da imigração italiana no Brasil. Inclusive, Esperidião e Calado, no ano da graça do Senhor findo, nós lhe remetemos expedientes para que o Congresso Nacional aprovasse essa realidade, que é de fato reconhecesse através de uma lei, de um marco legal, essa condição de berço da imigração, essa condição de colônia pioneira. E nós que estávamos planejando gastar o melhor dos nossos esforços com a difusão da história, da língua e da cultura italiana, aí intimamente integrados à comunidade e também ao poder público, Rubi Alice, nossa presidente da mesa diretora do Parlamento Batistense, com a difusão, sobretudo envolvendo o que já se faz no âmbito da educação, da cultura e de outras políticas públicas, nós fomos surpreendidos quando os ponteiros apontaram para o infinito, no dia 12 de janeiro, uma ligação de Hélio Paulo Sartori, diretor executivo adjunto da Dampib, que, pelo Diego Mezzogiorno, teria sido alertado naquela manhã da sanção por Sua Excelência o Presidente da República, Michel Temer, no dia 11, publicado naquela data, 12 de janeiro, no Diário Oficial da União, a lei que concede esse título a Santa Teresa, no Espírito Santo, de colônia pioneira da imigração italiana no Brasil. Então, nós concedemos uma série de entrevistas, recebi a visita em Brusque da assessora jurídica do Senado, que escreveu o voto do senador relator Magno Malta, e após ouvir-me, ela me ouviu e disse: a primeira providência é que você vai retornar agora, não mais de avião, mas a pé para Brasília. Né? Doutora Damares Alves esteve nos visitando, foi uma cena da Lírio até interessante. Ela chegou e eu retornava, presidente Augusto, aqui do Instituto, eu disse: eu tenho uma comitiva do Congresso Nacional me visitando em Brusque. E esse João Paulo Kleinbink foi o nosso colóquio. Eles estiveram 3 dias lá por nós recepcionados. Então, aqui, na Bahia Norte, no Porto de Desterro, no mês de março, nas proximidades dos festejos de São José, o pai nutrício de Nosso Senhor Jesus Cristo, esposo de Maria, mãe do Senhor, chegou o navio Estrela com 186 imigrantes italianos da região da Ligúria. Destes 186 imigrantes trazidos, aportados pelo navio Estrela, 132 nos meses seguintes fundaram, no médio e alto vale do rio Tijucas Grande, a colônia Nova Itália. Isto falamos do ano da graça do Senhor
desembargador Szywiński, de 1836. É na querida província, então, e hoje Estado Espírito Santense ou Capixaba, o evento lá que lhes marca é 21 de fevereiro, do ano da graça do Senhor, de 1874. 37 anos e 11 meses após, Dr. Pedro Mendes. E estes ainda não foram para Santa Teresa, eles foram para a fazenda do Tabaque. Eram vênetos, mas na sua grande maioria, isso comprovado documentalmente, eram cidadãos do Império Austro-Húngaro, súditos do Kaiser Franz Josef. E que com o Tabaque não deu certo, inclusive quando este morreu, o cônsul do Império Austro-Húngaro veio resolver as leis, e esses fugiram de lá. E então, a Aracruz, e chegaram ali a Santa Teresa, e lá, de fato, tem um núcleo muito importante e significativo e que merece ser nacionalmente reconhecido como a primeira colônia brasileira de tiroleses de língua italiana. Nós tínhamos os tiroleses de língua alemã, de língua austríaca. O protagonismo deles é esse. E também o segundo. Deram início à grande imigração italiana para o Brasil. Isso é fato, isto é verdade. Então, a comitiva que nos visitou nos informou, e aqui está uma repórter do jornal Município de Brusque, um jornal tradicional, fundado lá em 54, em 26 de junho, e na redação ela declarou que eles iriam fazer o Judas um pouquinho mais gordo, porque pegaram minhas fotos de outros anos e estavam montando os bonecos de Judas. Isso, assessora jurídica do Senado, e confidenciou para o editor executivo, para jornalista e equipes deste jornal, o Município de Brusque, aqui representado. Então, não há contenda, não há lide, não há conflito. Há simplesmente um erro. E o erro, a gente, o que faz com o erro, Dalírio? Corrige. E para corrigir, nós vamos ter que convocar as forças vivas de Santa Catarina. No dia 12 nasceu o nosso movimento. Nesse mesmo dia, um documento foi encaminhado aos dirigentes da DAMPIB e aos principais representantes catarinenses, inclusive, o meu amigo, como diz do coração, Esperidião a mim, né? Você recebeu no mesmo dia que foi publicado no Diário Oficial isso. Fizemos uma nota técnica e já no dia 19 nos reunimos na Assembleia Legislativa, onde deliberamos. Incumbimos a Assembleia, ao ilustre representante Pedro Mendes, inicialmente, propor uma moção, e que foi aprovada no dia 15 de fevereiro, ao presidente da República, à mesa coordenadora do Senado, à mesa diretora da Câmara e também ao Fórum Parlamentar Catarinense, apelando pela correção do erro. E a Sua Excelência, o senhor governador de Santa Catarina, instando-se a manifestar e agir em defesa da cultura e da história catarinense, como manda a Constituição Estadual. Bem dito. E também a esse Instituto Histórico que nos recepcionasse, que aqui sediasse esse evento e evitasse todos os esforços possíveis, necessários e bastantes para a reversão do erro. Até porque essa casa foi construída pelo neto do primeiro diretor da colônia Nova Itália, Luc Montandon Boté, cujo filho, o tenente-coronel Henrique Carlos Boté, nasceu na colônia Nova Itália em 11 de fevereiro de 1838. E filho deste, José Boté, dispensa apresentações. É o patrono do ensino superior catarinense, pois com Nereu Ramos, Fulvio Aduti, Otto Gama Dessa e outros fundou o curso de Direito. Foi o grande idealizador deste Instituto Histórico e Geográfico, desembargador, seu colega Szywiński. 4 vezes eleito deputado, com uma votação extremamente expressiva, advogado, jornalista, o que não foi José Arthur Boité. E agora, finalizando, o meu tempo deu, temos que também aprender a ser disciplinados. O que é que, afinal de contas, para onde nós apontamos? Tudo aponta para o Congresso. E o nosso Estado de Santa Catarina tem lá na sua representação 16 deputados federais e 3 senadores. Temos aqui a graça de ter 2 deputados federais, o coordenador do Fórum, João Paulo Kleinbin, e o nosso ex-governador e deputado federal, o mais votado na história de Santa Catarina, Esperidião Amin. E temos um cidadão italiano, mas antes brasileiro, que eu posso chamar de um novo amigo, né, Dalírio? Aquela nossa longa conversação aquele dia, e o Pedro Mendes confirmou, o assessor especial, ser uma figura singular e ímpar. Nós tivemos na Assembleia e fiz a tua caveira, né? Então, quero dizer que a bola,
o verbo está com vocês, ainda não há verba, talvez, né? E dito isso tudo, eu passo a palavra agora para os nossos parlamentares, a começar do coordenador do fórum, e depois também, nós, por Esperidião, menos de 1 hora, né, Esperidião? Também vamos te ouvir, e ao senador Dalírio. Muito bem, o que faltou? João Paulo Kleinbin, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Obrigado, muito bom dia a toda a comunidade presente. Quero saudar o professor Augusto Ferino, que nos recebe aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, essa grande instituição que tem um papel importante na defesa dos interesses do nosso Estado, na preservação da história, da cultura de Santa Catarina, meus colegas parlamentares, deputado Esperidião Amin, senador Dalírio Beber, o deputado Altair Silva, senhor desembargador, senhor Gilberto Calado Oliveira, corredor do Ministério Público, toda a comunidade de São João Batista, aqui representada pelo seu prefeito municipal, também pela sua presidente da Câmara Municipal, Rubio, que demonstra a unidade daquela comunidade, da defesa e da correção desse erro histórico que precisa ser, de fato, corrigido em favor de Santa Catarina e em favor da memória daqueles que, com pioneirismo, com espírito empreendedor, né, que, deixando a sua terra, contribuíram com este Estado. Né? Afinal, o grande poema em língua portuguesa canta justamente o espírito empreendedor e o espírito de lançar-se ao mar no sentido de construir algo novo, não para si, mas para a sua comunidade. Né? Não há, talvez em língua portuguesa, nada mais bonito do que o início dos Lusíadas, né, mostrando justamente as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana. Não vou dizer tudo, né, Esperidião? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram da além da Tabropana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Eu acho que e isso dá uma demonstração do que é o nosso espírito, né? Porque alguém que se lança ao mar, né, com todos os perigos, como depois vai dizer, realmente vem com um grande objetivo de edificar algo não para si, mas realmente para construir um mundo melhor. Eu acho que esse é o espírito que motivou os 132 colonos pioneiros que vieram, que fundaram a colônia Vitália, que chegaram aqui lá em março de 1832, que, junto, né, com tantos outros, construíram esse Estado. O nosso objetivo, da bancada federal catarinense, informados do que houve, é justamente trabalhar na correção desse erro. Já na semana passada, nós temos um projeto de lei, a bancada elaborou um projeto de lei para fazer a revogação da lei anterior e estabelecer, então, a colônia da Vitália, município de São João Batista, como pioneiro da colonização italiana no Brasil. Será assinado por todos os 19 parlamentares de Santa Catarina. Nós estamos colhendo as assinaturas de todos para demonstrar justamente essa unidade. Não é um projeto de um homem só, mas de uma pessoa só, mas é um projeto de todos da bancada federal de Santa Catarina. E espero que com a nossa mobilização, com a mobilização de toda a comunidade, da Associação dos Descendentes e Amigos da colônia pioneira de Santa Catarina, da italiana no Brasil, nós possamos corrigir esse erro histórico e ressaltar a importância e a vida daqueles que construíram esse Estado. Então, de forma muito breve, até para permitir que, no meu tempo, nossos demais colegas possam fazer uso da palavra, mas contem sempre com a bancada federal catarinense para isso e para todas as lutas do nosso Estado. Muito obrigado. Nossos aplausos ao coordenador do Fórum Parlamentar. Indo agora para a Câmara Alta, senador Dalírio Beber. Bom, queria cumprimentar a todos, de modo especial o nosso coordenador do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, deputado João Paulo Kleinbin, cumprimentar o nosso deputado Esperidião Amin, deputado Altair, o presidente aqui do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Santa Catarina, desembargador e outras lideranças que estão aqui hoje, prefeito de São João Batista, a presidente da Câmara.
que todos estamos aqui hoje, e o Paulo, né? O Paulo Contes, que é esse entusiasta, né? Em defesa de uma causa justa. E se nós todos estamos aqui é porque entendemos que, de fato, alguma coisa deve ser feita no sentido de que se reconheça a saga daqueles que, em 1836, saíram de um continente desenvolvido para vir para, digamos, uma América. E aqui, digamos, pudesse encontrar um espaço, primeiro para ajudar, digamos, a colonizar, e segundo também, digamos, para procurar um destino de vida muito melhor. Nós sabemos que o desafio, digamos, é grande, uma vez que a lei que foi sancionada pelo presidente da República agora em janeiro, ela confere, digamos, à cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, onde também, digamos, existe uma colonização italiana bastante significativa, que aportou, digamos, no Brasil, numa leva muito mais considerável, no ano de 1875, aqui inclusive em Santa Catarina, nós temos em São Paulo, nós temos no Rio Grande do Sul, mas todos nós, digamos, que somos catarinenses, e aqui, digamos, não só nesta causa, mas com certeza em todas as causas que são de interesse do Estado de Santa Catarina, a nossa bancada, os 16 deputados federais e os 3 senadores estão permanentemente e solidariamente juntos, né, para fazer com que os interesses do nosso Estado eles se façam sentir lá junto, digamos, ao Planalto. Esta, digamos, é uma causa, com certeza, que não termina hoje. Mas talvez seria muito melhor nós partirmos, e eu ouvi aqui, digamos, atentamente algumas manifestações, só nesse momento deste evento de hoje, quando nós tivemos a palavra berço da colonização italiana proferido, digamos, em várias oportunidades. Retirar um título de alguém, conferido, debatido, em nível de Câmara, em nível de Senado, não é uma tarefa fácil. Até porque quem o propôs e quem o defendeu se apegou àquela história. Mas nós podemos, eu acho, e é uma proposta que vou submeter ao grupo, a DAMPIB, bem como também, digamos, a bancada de Santa Catarina, é que nós, os 19 parlamentares do nosso Estado, apresentemos um projeto de lei conferindo, digamos, à cidade de São João Batista o título de cidade berço da colonização italiana no Brasil. Que seria, digamos, uma maneira de você ter, né, um título que, de fato, confere. E ao ler a história, para fundamentar, digamos, a concessão desse título de berço da colonização italiana, vai-se ao ano de 1836, para exatamente reverenciar, digamos, os 132 italianos que iniciaram a colonização do município de São João Batista, lá na colônia Nova Itália, no Tijucas Grande. Então, essa, digamos, seria uma sugestão para ser submetida, digamos, à apreciação e consideração dos parlamentares de Santa Catarina, mas, sobretudo, dos organizadores deste movimento que visa o reconhecimento desse pioneirismo, né, acontecido aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, nossos aplausos também ao nosso senador. E agora com a palavra o ex-governador e deputado federal Esperidião Amin. Quero saudar a pessoa do professor Zeferino, a essa instituição que nos acolhe, o Instituto Histórico e Geográfico, que eu tenho a honra de integrar. Cumprimentar o nosso coordenador do fórum, deputado João Paulo Kleinobing, o senador Dalírio Beber, o deputado Altair Silva e os demais integrantes da mesa, desembargador. Aqui nós temos que dizer Bianchessi Lira, que aí fica mais naturalizado o italiano, né, que é o lado materno, que é a certeza. O pai é uma probabilidade, segundo citar o doutor Gilberto Calado, o pai é uma probabilidade, a mãe é uma certeza. Eu também sou Busetto Marini, por parte de mãe. Não, é sempre uma cautela. Então, fica menos polonês e mais italiano, assim como eu fico mais italiano e menos árabe. Eu acho que é muito importante essa reunião e será também importante que a bancada federal, o nosso fórum, coordenado pelo
deputado João Paulo, avalie a melhor possibilidade política. Qual é a forma? Nós temos uma lei que regula a legística, ou seja, a boa lei. Eu até tenho propostas de aperfeiçoamento. A melhor legística é aquela que é aprovada, é clara e funciona. Ou seja, é respeitada. É a tal da lei que pega, ao contrário daquela expressão brasileira de a lei que não pegou. Por isso, eu ouvi com muita atenção a sugestão do senador Dalírio Beber. E quero trazer rapidamente alguns exemplos. Sobre a extraordinária contribuição do Instituto Histórico e Geográfico, sobre a qual eu tenho lido, e a dona professora Zenilda, querida professora Zenilda, ainda fez referência quando nos encontramos. Basta ver que, além das 3 decisões do Supremo Tribunal Federal, e apesar da imprensa do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, propagar que Santa Catarina não merecia a vitória na questão dos limites, porque nós éramos um enclave alemão no sul do Brasil. Mesmo assim, o juiz federal que não cumpriu o acórdão teve como pena apenas a suspensão do exercício do seu cargo por 9 meses e uma multa. E não cumpriu. Tanto é que nós fomos obrigados a fazer um acordo que o grande historiador Licurgo Costa alcunhou num livro, um cambalacho político, abrindo mão de 1/3 daquilo que nós tínhamos ganho em sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, às vezes ganha, mas não leva. Outro exemplo disso são projetos nossos que tramitam na Câmara, que renomeiam, por exemplo, o trecho da BR-101 em Santa Catarina, somente em Santa Catarina, para Zilda Arnes, porque este foi o caminho que ela fez para sair de Forquilinha, Criciúma, e estudar medicina em Curitiba. Ontem, a Folha de São Paulo publicou um belo texto do Hélio Gaspari, né, enaltecendo a personalidade da doutora Zilda Arnes. O fato também de nós termos perdido o nome de Nereu Ramos para a BR-282. Ela é designada Ulisses Guimarães. E ela já fora designada Nereu Ramos. Esses projetos têm dificuldade de 101% de não serem aprovados. Então, a forma de nós expormos este legítimo direito, sugerida pelo senador Dalírio Beber, deve ser encarada por nós como sendo não uma confrontação, mas uma verdade. E, finalmente, acho que também neste caso, assim como na questão dos limites do professor Zeferino, um documento do Instituto Histórico Geográfico será muito importante, oficial, para subsidiar o projeto. Sabe por quê? Eu não sei como é que é no Senado, mas na Câmara dos Deputados, a Comissão de Cultura tem uma regra para a tramitação, por exemplo, do projeto de lei que designou, agora a lei, Laguna, a capital nacional dos botos pescadores, ou dos golfinhos pescadores. Além do testemunho técnico de que essa associação do homem com o peixe é verdadeira, além disso, houve a necessidade da manifestação expressa da Câmara de Vereadores, no caso, e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por
isso a importância da iniciativa do deputado Altair Silva. Então, pelo menos na Câmara é assim que tramita. Tem que ter o respaldo técnico, no caso, nada mais respeitável do que a manifestação do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que tem ainda no seu acervo, né, essa participação insigne na questão dos limites, e, bem objetivamente, uma manifestação da Assembleia Legislativa, também respaldada nessa manifestação técnica, que será, pelo menos quando a tramitação for na Câmara, obrigatoriamente requerida. Então, já é bom tratar antes. Não tramitam projetos que conferem singularidade de uma cidade ou de uma região, de nenhum lugar do Brasil, sem um respaldo técnico. No caso, o mais coerente, na minha opinião, seria do Instituto Histórico e Geográfico. E com essas palavras, talvez detalhando demais essa questão, mas eu acho que é importante que se avalie a melhor forma de chegar ao objetivo, a forma politicamente mais viável de chegar a esse objetivo, e eu quero enaltecer a sugestão do senador Darírio Weber, e pedir que seja submetida essa discussão, deputado João Paulo, para que objetivamente se veja como fazer o melhor com essas observações que não são para desencorajar, mas são fruto da minha experiência pessoal nessa matéria. Eu quero me colocar absolutamente à disposição daquilo que nos reúne. Non si può negare la storia, la vera storia. E é a verdade. E até faço uma pequena retificação ao que foi dito aqui sobre a América. A nossa música tradicional, né? América, 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 cosa será questa América, fala em 36 giorni de máquina a vapore. O nosso navio era a vapor? Era veleiro ainda. Então, nós somos pré-colombianos. Olha bem, a colônia Nova Itália de São João Batista é pré-colombiana, no sentido de dizer que os outros, os meus os Vênetos vieram de máquina a vapore. Nós, e justiça seja feita, os alemães também, vieram a vela. Né? Os alemães, em 1824, no Rio Grande, em 1829, aqui, vieram a vela. Ou seja, vieram com a mesma ferramenta com a qual os portugueses se lançaram ao mar de maneira tão ousada e debochadamente ainda disseram, e mais longe iria se mais mar houvesse. Quer dizer, são uns atrevidos, no bom sentido da palavra. Então, me coloco à disposição para ajudar. Muito obrigado. Nossos aplausos ao eminente ex-governador Amin. Eu agora, Altair, a partir de você, vou conceder aqueles 60 segundos preciosos para dar aquele bom dia e dizer estamos aqui. A única exceção, pelo regimento da casa, do orador do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que terá alguns segundos acrescidos desse tempo. Meu bom dia, eu quero manifestar aqui a minha gratidão como filho do Vale do Rio Tijucas, nasci em Major Gersino e fui criado na colônia Nova Itália. E fiz a primeira comunhão na Nova Itália. Eu quero aqui fazer, em nome do seu Zardo, em nome do prefeito Daniel, da Rúbia, todos os vereadores aqui de São João Batista, liderança, fazer a minha manifestação de gratidão por terem nos escolhido para apresentar o projeto na Assembleia Legislativa. Eu quero que Vossa Excelência leve ao presidente Aldo Schneider o nosso pedido, já foi feito também ao deputado Silvio, quando estava na presidência, pela celeridade na tramitação, exatamente para auxiliar na ação no Congresso Nacional. Nós estamos tendo essa receptividade, o projeto já foi aprovado na CCJ, o projeto foi apresentado agora no dia 14 de fevereiro, já está aprovado na CCJ, foi encaminhado para a Comissão de Educação e Cultura, e nós precisamos também que lá
ande rápido, para chegar a plenário e nós termos a aprovação e, consequentemente, a sanção pelo governador do Estado, assim como já foi feito pela Câmara de Vereadores de São João Batista. Por isso, João Paulo Kleinubin, nós queremos agradecer a tua presença aqui, assim como do deputado federal Esperidião Amin. Eu, semana passada, estive em Brasília, falei com o Esperidião, ele disse, eu estarei lá, porque eu sou vocacionado com uma história. Então, nosso muito obrigado. O presidente do fórum, o coordenador, o deputado federal João Paulo Kleinubin, e o deputado federal Esperidião Amin, assim como o senador Dalírio Beber. Vamos juntar força, todos nós, porque será um reconhecimento importante para São João Batista, mas mais importante ainda para Santa Catarina. Por isso, nós estamos juntos nessa caminhada e quero aqui referenciar e agradecer o Paulo Vendelino, que conheceu muito meu pai, conviveu com ele, um grande historiador, um vocacionado por essa causa. E nós estamos juntos com ela. Parabéns, muito obrigado. Muito bem, deputado. Enquanto que eu passo a palavra, 1 minuto para o desembargador Sivinski, registro Léo Lorenzetti, doutor Leonardo Lorenzetti, assessor da LESC, um grande amigo, um batalhador, irmão de todos os momentos, a exemplo do Pedro Mendes. Desembargador Sivinski. Obrigado, Paulo. Queria cumprimentar todas as autoridades aqui. Não vou nominar para não perder o meu tempo, as pessoas que vieram preocupadas. Queria dizer que ouvi e recebi essa notícia com muita tristeza no primeiro momento, porque isso só mostra a falta de compromisso histórico com quem propôs, quem deu subsídio para a composição da lei. Então, creio que não tenha sido doloso, mas revela efetivamente falta de um melhor conhecimento da nossa história e pior ainda, envolvendo a Câmara, envolvendo o Senado, envolvendo a Presidência da República, é pior ainda. Nós não temos compromisso com o erro, nunca devemos ter, devemos corrigir. Mas eu vi com grande satisfação esse movimento todo, porque pôde reunir as forças do nosso Estado. A repercussão que deu, inclusive, está indo além, né, do desconforto dessa situação. Então, eu assim, vejo com muito bons olhos, até porque nós estamos até num plus, num acréscimo, vamos ter um reconhecimento estadual e, pelo que eu vi aqui, nós vamos ter um reconhecimento nacional, porque não só para corrigir uma emenda que possa corrigir, estabelecer efetivamente lá para os capixabas a verdade, né, dos fatos, mas poderemos ter também um reconhecimento nacional. Então, eu fico muito contente porque tudo tem a sua razão de ser. Às vezes, as coisas, no primeiro momento, elas são ruins, recebemos com bastante frustração, e, na sequência, a gente vê que pode dar resultado quando há interesse, há energia, boa energia. E eu fico muito contente aqui ver o Fórum Estadual, o Senado, né, preocupado com isso. Eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer, como falou o nosso querido Esperidião, o nosso querido deputado Esperidião Amin, né, que é muito conciliador. Certamente não dá para afrontar, mas tem que se trabalhar esse assunto com muita delicadeza, a fim de corrigir esse erro histórico, que eu tenho certeza que será corrigido. Obrigado a todos. Muito bem, nosso eminente desembargador. Antes de conceder a palavra ao presidente da Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil, registro a vereadores dos ilustres vereadores Almir Peixo, 10 do Gás, da Colônia, Milson da Silva, também o vereador Juliano Peixer. Bem, Peixinho desta colônia, procede. O secretário dos nossos Gilberto Montebeller. E ainda temos aqui a representante da Secretaria de Educação, que eu gostaria de ter visto aqui também, a Rosana Sardo Croix, mas não liberada foi, a Roseli Peixer e Tamanini, me parece, e também o Wagner Fagundes. Essa é a delegação batistense. E, claro, já citado como dirigente da ADAMPIB, secretário de Desenvolvimento, Plácido Vargas. Nosso Saulo José Sardo, presidente da ADAMPIB, fará também a sua saudação e o seu agradecimento.
Bom dia a todos. Não vou citar o nome de todos, porque eu não conheço todos, apenas aqui o doutor Roberto Calado, que já teve a oportunidade de estar na nossa comunidade por 2 vezes. Se conhece um pouco da comunidade da Colônia Nova Itália, o seu passado. Eu sou uma pessoa simples da roça, que me criei no meio do mato. Não esperava que um dia na minha vida eu chegasse a esse ponto, porque não sou digno de estar aqui, porque o meu grau de estudo é muito pequeno. Eu, graças a não sou formado, mas me mantenho formado. Se for para me formar sobre a história, eu estou 24 horas ligado na história. Provavelmente, se isso, não sei por motivo, que já estive na beira da morte por 2 vezes, mas me sobrou para mim, talvez, esse caminho que tenho de seguir, de contar as histórias daqueles que lá viveram isoladamente durante 182 anos, que para chegar a Tijuca, no Alto Tijuca Grande, tinha que andar 45 quilômetros por água dentro de uma canoa, senhores, trabalho, dificuldade. Hoje, quando eu memorizo aquelas pessoas, sabendo, nós pegamos um carro lá dentro da Colônia Nova Itália, em cima de um asfalto, chegamos aqui a Florianópolis, e saber aquelas pessoas morrerem e não conheceram Florianópolis. Aquelas pessoas eram simples, aquelas pessoas foram enganadas. Aquelas pessoas, muito tempos atrás, eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade, a minha avó andava com o rosário na mão, rezando, para que o Fidel Castro não tomasse conta do mundo que ia comer gente. Analise, senhores. Analise, senhores. Então, hoje, por isso que eu estou aqui e digo, defendo a história da Colônia Nova Itália. Tem eternalidade? Não tem. Vou ser bem claro a dizer, porque quem tem 182 anos de história, o tempo desgasta. Basta entender que quem tem 182 anos de história, o tempo desgasta. Como que eles iam manter uma italianidade, por isso que tudo aqui era português, iam fazer o certidão de nascimento de um filho era português, escrevia o português, muitos registros saíam errados, porque falavam italiano e o homem era português, colocava de outro jeito, os senhores sabem que era assim. Muitos lá morreram que nem registro de óbito tinham. 1895 tem relatos declarados que morreram várias pessoas pela febre amarela, onde não tinha socorro. Gente, onde uma pessoa, um câncer, comia o rosto, que hoje temos pessoas descendentes de italiano, filha de descendente italiano, que o marido, o rosto foi comido pelo câncer e ela com o livrinho na mão rezando a oração da boa morte. Pense, senhores. Se não tem que valorizar, não tem que buscar, e se Deus me deu a oportunidade de eu viver contando essa história, memorizando aquelas pessoas, que sem um dente na boca, que tinha assim de carne para comer, que tinha que bater com um pauzinho, que isso muito bem eu acompanhei. E se Deus me deu a missão de eu ter vida, se Deus me deu a missão de ter saúde, peço desculpa a todos os senhores do meu jeito de ser, que sou simples da roça, um cidadão que trabalhou na roça para tirar o pão de cada dia. Honestamente, graças a Deus, mas posso estar aqui no meio de vocês. Se as minhas palavras, muitas vezes, não dizem aquilo que vocês sabem falar, eu peço desculpa. Mas esse é o meu jeito de ser, é o meu jeito da roça, é o meu jeito de defender, e idealizar esse livro e de dizer, gente, a história é até aqui. Compare, coloque, cada uma a sua história. Pode que em Santa Catarina, pode que no Brasil ainda tenha mais algumas pessoas que tenham algum documento lá de 1836, é uma boa oportunidade, de 1825, para se manifestar e dizer, gente, nós temos 1825, temos aqui. É importante que isso passe por todos os estados, passe por todo o país, que vai em todos os cantinhos do nosso estado, do nosso país. Para alguém se dizer assim, olha, nós temos de 1825, nós também temos nossos direitos, nós também temos nosso livro. Se isso tivesse sido acontecido, passado por televisão e todo mundo tivesse nos ouvido na época, tudo teria sido diferente. Por quê? O país sabia. Quantas comunidades italianas tem dentro do nosso município, nosso estado? Na Serra Gaúcha, os senhores sabem que existe. E bem italiana. Gente, nós temos uma cidade vizinha, que é a nossa irmã, Nova Trento, que temos o privilégio de ter a primeira santa italiana do Brasil, que veio no navio de 1875. Está lá para quem quiser ver. Nova Trento nunca se interessou pela causa, porque no livro de Valdo Piazza, há 30 anos passados, que está aqui o professor, que não me deixa mentir, já falava da Colônia Nova Itália. Então, gente, é tão fácil. Compare as histórias. Ah, eu sou de 25, traz teu livrinho, meu amigo. Eu sou de 30, traz teu livrinho, meu amigo. Eu sou de 40, traz teu livrinho, meu amigo. Eu não culpo ninguém. Porque enquanto o primeiro não chega, aquele chega o primeiro.
Vamos ser realistas. Enquanto o primeiro não chega, aquele que chega é o primeiro. Mas também não podemos dizer assim que por um monte de gente se torna-se primeiro por um monte de gente. Meus amigos, falo diferente. Se nós botar um numerário aqui de 1 a 100, se nós botar um numerário aqui de 1 a 100, eu pergunto aos senhores qual é o primeiro número que nós vamos começar a contar. Sempre vai se começar a contar pelo número 1. Então, chegando 1 já é o primeiro. Se o senhor me entende, do meu jeito de colocar. Então, é o que eu tenho para dizer, eu sou simples agricultor, aqui está. O símbolo da nossa associação. Foi ele quem fez todos os estatutos, ele é o cérebro da associação, é o nosso aconselhador, aqui está o Plácido Vargas, aqui está o Hélio Sartori, o Amir, o Milson, todas as pessoas que estão aqui, meu amigo Menja Adorno, já me visitou, já conhece a Colônia da Itália, já teve a oportunidade de passar dentro dos 4.800 braços de terra, que eu tive a condição de mostrar para ele, foi ver os 4.400 braços de terra, que lá foi ganhado pelo Henrique Schutt. Aqui se consta o nome de Henrique Balschutt. Então, acho que nós não temos muito para discutir. Quero agradecer ao prefeito, a vereadora, a presidente da Câmara, mais uma vez, a autoridade, peço desculpa do meu jeito de ser. Se eu falei alguma coisa errada, me perdoe, porque eu sou da roça. E agradeço a todos de coração, e o prefeito está à nossa disposição, e o nosso Estado tem certeza que saberá nos dar a resposta merecida ao vereador, o deputado Altair, que também deu sua contribuição, e todos os senhores que estão aqui. Peço desculpa por alguma coisa que eu errei, e espero que tudo seja resolvido de uma forma muito simples e muito clara. Muito obrigado, Otávio. Nossos aplausos ao presidente, o agricultor e memorialista José Sardo, nosso Saulo. Pedro Mendes, um novo querido amigo, ele que é assessor especial do chefe do Poder Legislativo de Santa Catarina. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu, na verdade, não vou usar os 60 segundos. Eu peguei a missão para levar ao deputado e presidente Aldo Schneider de dar toda a celeridade que precisa para a aprovação do projeto de lei iniciado pelo ilustre deputado Altair Silva. Então, da Assembleia Legislativa, não estou aqui representando a Assembleia, e sim o presidente, enquanto que eu não tenho essa, digamos assim, não posso ter essa incumbência, mas trago o compromisso do deputado e presidente Aldo Schneider de dar a celeridade dos encaminhamentos necessários nas comissões e, tão logo esteja concluído, pautar para aprovar de imediato a lei que reconhece a colônia Nova Itália como a pioneira da colonização italiana no nosso Estado e no Brasil, por extensão. Obrigado. Nossos aplausos. E agora chegou a hora dos 60 segundos, prorrogáveis por mais 15, do eminente orador do Instituto Histórico Geográfico, professor, membro da Academia Catarinense de Letras, corregedor-geral do Ministério Público e foi meu amigo nos tempos de antanho, Dr. Gilberto Calado de Oliveira. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a ilustre mesa, na pessoa do nosso augusto presidente, professor Zeferino, também se chama Augusto. Meu caro Paulo Contes, meus senhores aqui do auditório, jornalistas e senhoras e senhores. Antes de mais nada, eu queria dirigir a palavra ao senhor presidente da Associação dos Descendentes do Núcleo Pioneiro da Colônia Nova Itália. Você não tem que pedir desculpa para ninguém aqui. O senhor é digno, o senhor tem dignidade na sua pessoa e no seu passado histórico. Não é? O senhor falou que veio do coração. Nós estamos muito agradecidos pela sua contribuição. Eu falo aqui não como membro do Instituto Histórico Geográfico, membro da diretoria, mas como membro do Ministério Público de Santa Catarina. E eu penso que, dentro da nossa atribuição, porque a nossa instituição, o Ministério Público, ele é fiscal da ordem jurídica, nós temos como
corrigir, desembargador, esse erro histórico. Eu, como bom monarquista, deputado Esperidião, gostaria de frisar uma diferença gritante, não é, do erro histórico desta lei. Quer dizer, a nossa colônia Nova Itália chegou no tempo da regência una de Feijó, imagina, e a colônia Santa Teresa chegou no tempo de Dom Pedro II, já quase no fim do Império, exatamente. Não é? Mas de que maneira se pode corrigir esta lei? Claro que votar uma nova lei, como frisou o senador e os deputados, não é fácil, porque existem forças centrípetas e centrífugas no parlamento, e não é fácil revogar uma lei já votada e já sancionada por Sua Excelência, o Presidente da República. Data venia, mal assessorado, porque antes de sancionar uma lei, devia consultar a sua assessoria. E se ela errou, se fosse eu, já estava demitida. Já estava demitida. Não é? Mas de que maneira se pode expurgar essa lei? Através de uma representação lá na Procuradoria-Geral da República, junto à doutora Raquel Dodge, solicitando que ela ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade para expurgar a lei do ordenamento jurídico federal. Esse seria talvez o caminho mais interessante, a melhor metodologia, do que forçar uma barra política no parlamento, tentando colocar goela abaixo uma outra lei e ferindo, naturalmente, interesses, os mesmos interesses que levaram à votação desta lei. Ora bem, na nossa ótica, essa lei federal ela é duplamente inconstitucional. Primeiro, ela fere o artigo 215, no seu parágrafo 3º, no seu inciso 1º. A Constituição, nesta norma, ela valoriza o patrimônio cultural brasileiro. Então, é flagrante essa violação, porque ela está subvertendo o patrimônio cultural brasileiro. O próximo artigo, o artigo 216, define e preserva os bens que integram este patrimônio cultural brasileiro, dentre os quais a memória dos diferentes grupos de formação da sociedade brasileira, incluindo-se aqui a comunidade Nova Itália. Então, eu prometo que vou fazer um estudo dentro da minha instituição. Nós temos um órgão chamado SECOM, Centro de Controle de Constitucionalidade, para, inclusive, apoiado num documento exarado pelo nosso instituto, um documento de estudo histórico, né, para que nós possamos ir a Brasília e representar na Procuradoria-Geral da República contra esta lei. Fartamente documentados, para que nós possamos convencer a senhora Procuradora-Geral da República a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei. Este talvez, senhor senador, senhores deputados, talvez seja o caminho mais didático e menos traumático, evitando, inclusive, o choque político que vai decorrer da proposição de uma nova lei pelos senhores. Então, era essa a minha contribuição, meu caro Paulo Condes. E vamos em frente, vamos corrigir esse erro histórico. Muito obrigado. Nosso eminente corregedor-geral do Ministério Público Barriga Verde, só faço uma menção, como já havia antecipado o Diego Mezzogiorno, na reunião do dia 19 de janeiro, na Assembleia Legislativa, no gabinete do eminente deputado Altair Silva, já tinha aventado essa hipótese. A questão, doutor Gilberto Calado, é que nós não queremos expurgar somente a lei deles. Esta lei que comete o erro histórico flagrante contra a história pátria, em especial da ex-província, hoje Estado catarinense. Mas nós queremos, até para que já demos início à organização do bicentenário da imigração italiana no Brasil, o reconhecimento da nossa colônia Nova Itália como berço da colonização italiana no Brasil, como colônia pioneira de italianos em terras brasileiras, na terra de Santa Cruz, nos tempos do padre Feijó, regente único. Sua Excelência o Prefeito tem aquele seu precioso minuto, e ele é muito sábio, sabe fazer tempo
precisamente do que lhe é proposto. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. O Paulinho Unconzo, nosso historiador, um grande amigo, um defensor dessa causa. As senhoras e senhores, a imprensa. E dizer que mesmo de férias, eu, com o consentimento do prefeito em exercício, eu não deixaria de vir aqui prestigiar e agradecer as pessoas que estão nos ajudando nesse momento. Agradecer de forma muito especial a todas as autoridades que se dispuseram a vir aqui e, mais do que isso, comprar a nossa briga. E é por isso, em nome de toda a comunidade da Colônia Nova Itália, em nome de todo São João Batista, eu quero agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado por nos ajudar a resgatar a nossa verdadeira história, fazendo com que a nossa Colônia Nova Itália seja, de fato e de direito, o berço da colonização italiana no Brasil. Um forte abraço a todos. Ora, prefeito Daniel Neto Cândido, descendente de italiano, ele é um oriúndio cuja esposa é da colônia, originária da Colônia Nova Itália. E agora, a nossa vereadora Rúbia Alice Tamanini Duarte, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal do Bom Povo Batistense, meu torrão natal. Eu cumprimento as autoridades aqui já nominadas, a todas as senhoras e senhores, imprensa. Estava aqui ouvindo a abertura dessa coletiva de imprensa e ouvindo o domínio que o Paulo tem, datas e toda essa paixão que ele tem pela nossa cultura. Quem dera nós tivéssemos esse domínio, né? Mas nós não temos esse domínio, mas temos pessoas apaixonadas pela verdadeira história e que ela seja feita, cumprido realmente, né? Agradecer ao seu Saulo, um apaixonado, que às vezes, seu Saulo, nós temos muitos doutores que não têm essa paixão e todo esse domínio. Mas nós temos nós representantes catarinenses, e somos muito gratos aqui, por estarem lutando pela história da nossa cidade. Um forte abraço a todos e eu quero agradecer mais uma vez por estarem conosco nessa luta. Um bom dia. Nossos aplausos à nossa presidente da mesa diretora. Enquanto eu convido que o professor Juliano Mazzola, por 2 minutos, faça o convite, a nossa sessão solene, já os microfones vão sendo colocados aqui à frente, vão se inscrevendo os veículos de comunicação. Vocês terão até 3 minutos para fazer o questionamento. Vocês se identifiquem, informem a quem ou quais pessoas dirigem o questionamento e, de plano, terão as devidas respostas. Juliano, 2 minutos para o convite. A nossa visita do sociólogo, doutor em História Brasileira, jornalista, professor, escritor, Renzo Maria Grosselli. Pois bem, um bom dia a todos, cumprimento a mesa e confesso que fiquei impressionado com essa mesa eclética, né? Representantes do Ministério Público, representantes do Tribunal e também do Legislativo, que isso muito nos honra, porque esta causa pequenina lá do Sardo se tornou uma causa grande, uma causa importante da história da nossa imigração. É óbvio que São João Batista está lutando pelo título e é legítimo, e é muito importante que a gente volte a falar da história da imigração de modo geral, desde que as portas deste país foram abertas para todos os que da Europa saíam em busca de um mundo melhor em direção aqui às Américas. Então, eu também convido a todos que estão aqui, a imprensa, as pessoas que amam a nossa história, para estarem presentes também em Nova Trento, no dia 7 de abril, onde o sociólogo e escritor Renzo Maria Grosselli, que foi o que recuperou toda a nossa história da imigração, dos tiroleses, dos trentinos, dos vênetos, dos lombardos, e que também mencionou no seu livro, na sua obra-prima, Vincere o Morire, Vencer ou Morrer, a primazia da Colônia Nova Itália, que lá está escrito. E então gostaria que todos vocês também fizessem parte deste momento em Nova Trento, onde ele estará no Brasil, às expensas e sob o patrocínio da província autônoma de Trento, para proferir várias palestras em Nova Trento, Bento Gonçalves, no Paraná e também no Espírito Santo, que são os nossos amigos que contestam nesse momento a nossa iniciativa. Ele, então, é uma pessoa importante, já tem mais de 20 títulos lançados sobre a história da imigração, estará conosco em abril e merece ser celebrado em nosso meio. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Juliano Mazzola, o professor da Escolinha de Difusão de Língua
e Cultura Italiana lá na Colônia Nova Itália. Juliano, é sábado às 14 horas que temos aula ou 15 horas? Que horas bate o sino lá? 14 horas na Colônia Nova Itália, nosso professor, inclusive do Sardo. É 30 segundos, pois faça, doutor Civinci. Eu, pegando a palavra de novo, só gostaria de registrar o compromisso da Associação dos Magistrados Catarinenses com essa demanda, com essa causa. O doutor Watson Cardoso Filho é o nosso presidente, mas ele também compõe o Conselho de Segurança do Tribunal de Justiça, que se reúne uma vez por mês. Como nós mudamos a presidência recentemente, esse era a nossa primeira reunião, e ele não poderia, na condição de representante de toda a nossa categoria, faltar. Ele me mandou uma mensagem agora, dizendo que não foi possível chegar às 10 horas e nem ao longo, porque a reunião se estendeu. Mas queria deixar registrado o compromisso dos magistrados catarinenses com essa demanda, mas mais, final de semana agora, ele transmite o cargo para a nova presidência, doutora Jussara, doutor Vitoraldo Bride, que será o vice-presidente. Ele já está encaminhando todo esse material, já fez contato com ela no final de semana, e ela já hipotecou solidariedade também a essa demanda, de modo que os magistrados catarinenses estão de braços dados com todos nessa causa aí. Obrigado. Desculpe a volta da palavra. Importante essa referência e também o nosso agradecimento, enquanto o movimento de Santa Catarina requer a correção do erro histórico, a magistratura catarinense, os juízes de direito e desembargadores do Estado de Santa Catarina, do Poder Judiciário Estadual. Ao aberto as questões, microfones disponíveis, senhor assessor. Tem ali o técnico, quem é o repórter, jornalista que quer perguntar, por favor? Já convido a Anastácia Condes, minha assessora especial, irmã caçula, a buscar os adesivos que estão guardados, porque vamos entregar a João Paulo 700, para você levar para o Congresso, Sardo para levar, a Assembleia Legislativa também, para que todos estejam devidamente também identificados com a nossa causa. Algum repórter gostaria de perguntar alguma coisa? Não há nenhuma dúvida? Nenhum membro da imprensa teria interesse em perquirir, em indagar ou perguntar? Por favor, professor Mafalda, emérito repórter fotográfico, vem das províncias de São Pedro do Rio Grande, nas terras catarinenses, e tem feito muito bom trabalho. Eu tenho a honra de ser hoje considerado um mané e um catarinense. Tenho feito vários trabalhos em Santa Catarina. Tenho levantado vários problemas de falta de movimentação. Um desses trabalhos que eu estou fazendo, eu quero comunicar aos senhores, e peço o apoio dos senhores, é sobre a imigração italiana. Eu venho há horas já trabalhando em cima, e achei que esse momento é o momento de discutir. E fiquei preocupado com o que o deputado Espiridião Amin falou, que a gente não deve enfrentar eles. Eu acho que tem que ser enfrentado, porque se houve uma lei que o senhor acabou de falar, doutor ali, que é irregular, eu acho que ela tem que ser voltada atrás. Eu faço a pergunta se é possível isso ou não. Como eu já expliquei, o caminho é mais ou menos burocrático, porque nós não podemos ingressar com uma ação direta no Supremo, diretamente no Supremo. Temos que passar pela Procuradoria-Geral da República. Se fosse uma lei estadual, sim, nós podíamos ir ao Tribunal de Justiça para questionar a lei. Agora, como é uma lei federal, tem que passar pelo crivo do Ministério Público Federal. Agora, isso vai depender da boa vontade do ministro relator do Supremo, né? Por isso nós temos que estar muito bem calçados documentalmente, né? Com argumentos, registros bibliográficos, documentais, para poder dar suporte a esta representação. Tá bem? Como eu fui citado, e acho que corretamente citado pelo Mafalda, e na ausência do senador Dalírio Beber, eu não conheço ainda. Eu já assinei esse projeto? Não. Eu não assinei ainda o projeto que nós vamos subscrever.
Só que eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não escreveria no nosso projeto que fica revogada a lei tal. Eu não escreveria. Deu para entender? Não é? Não se trata de não confrontar. Segundo, eu acho que nós temos que ter aquelas cautelas que eu mencionei. Documento técnico, a mobilização na Assembleia, o deputado Altair Silva já tomou essa providência, não sei como é que é o texto da sua lei, do seu projeto, mas ele tem que dizer o seguinte, que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina reconhece a condição de berço, ou primeira colônia, como se queira escrever, de maneira convergente com o nosso projeto de lei. E esquece com a questão de anulação ou confrontação. É outro projeto. Então, aprovado esse projeto de lei, o nosso caput, a ementa do projeto de lei, pode dizer a mesma coisa. Na Comissão de Cultura, pode ser que modifiquem o escopo do projeto, exatamente para evitar a confrontação. Acho que é a maneira de você escrever sem revogar a lei anterior. Porque a revogação implica num levante de posição e, politicamente, simplesmente não vota. É isso que vai acontecer. Quanto à iniciativa do professor Gilberto Calado, eu acho que ela é oportuna. Eu desconheço que tenha havido uma tramitação desse tipo, baseada no artigo 215 e no 216, mas seria muito interessante. E até porque a Procuradoria-Geral da República também, na minha visão, seria a primeira vez que se manifestaria sobre isso. Então, acho que é uma iniciativa autônoma. Como dizia aquele nosso filósofo, Miguel Livramento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, muito embora uma tenha a ver com a outra. Então, acho que o nosso projeto deve ficar nesse texto igual ao da Assembleia, e a outra iniciativa é o do Ministério Público. Só que o texto da Assembleia não menciona estrategicamente do Estado do Brasil. Aí lá teria que colônia pioneira da imigração do Brasil. Né? É um detalhe que na Assembleia não poderia assim sê-lo. Né? Aí por isso que nós deixamos oportunamente assim. Mais alguma senhora, algum senhor, algum jornalista, repórter, colunista presente gostaria de indagar, perquirir, perguntar? Este é o momento. Sim, eu já passou o jornalista, eu vou dar por 2 minutos a palavra para os outros demais presentes aqui. Então, encerrando, ninguém mais da imprensa, além do Mafalda, muito ilustre, o decano, talvez, da comunicação social aqui, queria perguntar algo, indagar ou perquirir. Muito bem. Então, mezzogiorno, por até 2 minutos, você inicia uma série e os demais também que o quiserem têm esse tempo agora franqueado. Boa tarde, boa tarde. Até, na verdade, eu não ia me manifestar, como eu fui citado anteriormente, eu queria dizer. Primeiro, cumprimentar todos, alguns eu conheço, outros não. Aproveitar a presença de vocês para lembrar que há 4 meses está o documento conferido pela Assembleia Legislativa ao governador de Santa Catarina, para, então, Raimundo Colombo, para assinatura do protocolo de intenção para que a gente instale o consulado italiano no estado de Santa Catarina, que atenderia 67% da nossa população, e isso é importante, está lá parado, trocamos o governador e ainda continua lá na Casa Civil. Eu gostaria muito da atenção de vocês, vai ser o primeiro consulado de carreira da história do nosso estado. E, voltando a isso, eu era e continuo sendo daquela questão pode ser vencido ou não, que são frentes paralelas. Eu creio que a lei, como disse anteriormente, ela tem que ser cancelada já. Essa lei não é uma questão de confronto, é uma questão de cronologia. Essa lei, os nossos magistrados, a OAB, todos podem chegar lá, mostrar exatamente a inconstitucionalidade disso
e, porventura, se faz um segundo projeto de lei que se passe. Só queria deixar duas coisas claras, e é bom a gente lembrar. Eu frequento a colônia Nova Itália, vou almoçar com eles. É um povo muito simples. Eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos num ano eleitoral e pedir com todo carinho, vocês não me interpretem mal, mas que não se enrole essas pessoas simples, que assim que se proponham coisas muito claras, sabe, factíveis, para que eles não fiquem com uma expectativa muito grande e que isso não caia no esquecimento. Então, assim, eu gostaria muito que os senhores agissem dessa forma. Muito obrigado. Muito bem, Diego Mezzogiorno, um dos participantes daquela reunião que deu forma a esse nosso movimento. Muito obrigado. O senhor foi mencionado no início, o senhor é que chegou um pouquinho depois, ou eu tive um... Ah, você estava aqui, então tá, muito bem, vindo entre nós. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Sartori, a nossa ilustre professora, membro desse colégio do Instituto Histórico e Geográfico, senhoras e senhores, porque senão eu vou passar a palavra para o eminente presidente para as finalizações. Pode ser nosso professor Dr. Augusto César Zeferino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, para as considerações finais. Muito obrigado, senhor Paulo Cons. A minha primeira consideração vai ao encontro do que falou o professor Gilberto e com relação ao presidente lá da associação, o senhor Sardo, e concordo plenamente com ele. O senhor não deve, não precisa, não deve pedir desculpas por nada, por ter origem rural. Muitos de nós temos essa origem. Eu mesmo sou filho de pescador aqui da Praia dos Ingleses, de modos que tenho também essa origem. E muitos de nós temos títulos acadêmicos, doutorado, obtidos na academia, mas não temos a sabedoria que muitas pessoas da área rural têm. Como o senhor é um sábio, porque tem a experiência da vida naquela comunidade. Há poucos dias eu fui afrontado por um atual morador de Florianópolis, que é do Paraná, de Curitiba, dizendo que os pescadores daqui são burros, porque não têm conhecimento da terminologia científica dos nomes de peixes, que ele tem enciclopédia, que ele conhece tudo. Eu disse, olha, eu vou te enfrentar agora. Eu vou defender meu pai e meu avô, porque eles não eram burros, e os pescadores não são burros. Se eles não têm a terminologia de todos os peixes do Brasil, por que não é necessário tê-la? E os pescadores da Amazônia também não têm que ter a terminologia dos peixes aqui do Sul. Tem a terminologia necessária da sua região, que é a sabedoria local e regional, o que é mais do que suficiente. Então, o senhor está de parabéns, porque o senhor tem dentro de si esta sabedoria e está conduzindo um processo que irá ao encontro do enriquecimento da nossa historiografia. Falávamos antes também de iniciar este evento, da necessidade de se construir uma casa estilo italiano lá na comunidade. Então, já alinhavamos algumas ideias, vamos fazê-lo através do Instituto, conclamando outras associações, tipo arquitetos, etc., e alguns empreendedores, de preferência de origem italiana. Eu creio que os alemães também podem ajudar, perfeito. Aqui temos o Cons como o melhor exemplo disso. Jawohl. Aí confundiu a minha cabeça. Está difícil. Bom, então, nós vamos fazer isso. O Instituto vai se empenhar. Semana que vem queremos ter esse documento pronto para que componha o processo. Dizer mais uma vez, então, o Instituto agradece a presença de todos. Estamos aqui sempre. Precisamos também da força dos parlamentares, né, e do judiciário também, porque o Instituto tem a necessidade de ajuda, vez por outra. Só como exemplo, até hoje não recebemos a verba do ano passado. Não é? Então, é difícil. E a nossa revista, que é anual, até hoje não sei porque não tem dinheiro para pagar gráfica, e a biblioteca está a ponto de fechar. Uma biblioteca com mais de 140 mil volumes, temos atendimento ao público de segunda a sexta, e não temos como pagar a bibliotecária, que é o Estado e está lá na Constituição.
tem a obrigação de manutenção do Instituto, bem como da Academia Catarinense de Letras, que também funciona aqui nesta casa. Não é? E nós temos essa dificuldade. Mas todos temos dificuldades e vamos vencendo, não é isso? O dia passa, as 24 horas passam, e o seu sardo, certamente, que me disseram até que sardá é derivado de sardo. O seu sardo, certamente, é uma peça importante nesta construção e, como se diz, usando um jargão popular, vamos que vamos. Não é isso? Muito obrigado a todos. Damos... Não, ainda tem o hino de Santa Catarina. Tem o hino de Santa Catarina. Claro. Perdão, não podemos e antes de nossos aplausos ao nosso presidente, o nosso anfitrião, Dr. Augusto César Zeferino, gostaríamos de informá-los que esse nosso movimento recebeu do coletivo Girani Cultura Italiana, da Federação de Entidades Ítalo-Brasileiras e de Mestres e Ofícios da Cultura Italiana, do Conselho Estadual de Cultura e também da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Leste, que aprovou moções dirigidas ao Fórum Parlamentar Catarinense, à mesa diretora da Câmara dos Deputados, à mesa coordenadora do Senado Federal. E também uma outra moção foi dirigida ao governador do Estado, concitando a se manifestar e agir em defesa da correção do erro histórico praticado contra o nosso Estado. Antes, então, de cantarmos o nosso hino de Santa Catarina, gostaria de lembrar a todos, a vocês que estão aqui na mesa, esses impressos de Esperidião foram feitos com muita dificuldade por um humilde servidor. Esses adesivos também. Então, depois, assim que terminar o hino de Santa Catarina e o evento estiver encerrado, peço auxílio da Anastácia, do Sartori, do Plácido, para distribuir uma porção Kleinobink, para vocês levarem também para o Congresso Nacional. A ideia é levar uns 700 destes adesivos e também os senhores levem junto, lembrando todo dia o compromisso e tendo muito presente que não se può negare la storia, la vera história. E assim, com o poema de Horácio Nunes e música de José Brasilício de Souza, nós em pé vamos cantar a primeira e quarta estrofe do hino de Santa Catarina. Sagremos um hino que Louvado seja Deus porque nos reuniu aqui. Obrigado a todos vocês que construíram, constroem e irão construir a continuidade deste ato. Santa Catarina
quer a correção do erro histórico. Muito obrigado a todos, um bom dia e vão em paz. E agora vamos distribuir os materiais e uma grande salva de palmas a todos que aqui estiveram, trabalharam e se esforçaram.